Muito bom dia a todos os irmãos reunidos nos diferentes países. Hoje, domingo 24 de novembro deste ano 2024, aqui em São Paulo, Brasil, e também lá em Cayey, Porto Rico, e os demais países que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nesta ocasião. Podem assentar, por favor, os que estiverem em pé. Realmente é uma bênção muito grande estar novamente aqui no Brasil. Agradecido a Deus por me permitir essa oportunidade para estar com o povo brasileiro. E peço a Deus que derrame grandes bênçãos sobre todos os escolhidos de Deus desta nação e todo ser humano. E que estejam conscientes que nesse tempo a única esperança para a igreja, para o mundo, é a segunda vinda do Senhor. Veja o que o nosso irmão William Soto Santiago nos diz aqui na mensagem, a primeira e segunda vinda do Senhor Jesus Cristo refletida, que foi pregado 22 de novembro de 2005 em Quito, no Equador. Aqui ele nos disse: a primeira vinda de Cristo foi o cumprimento dos reflexos, os tipos e figuras da primeira vinda do Messias. E a segunda vinda de Cristo será o cumprimento de todos os tipos e figuras que falavam da segunda vinda de Cristo com seus anjos. Portanto, estamos nessa terra esperando a materialização dos tipos e figuras da segunda vinda de Cristo. E como a segunda vinda de Cristo vai ser cumprida? Como a primeira vinda de Cristo foi cumprida, de uma forma simples, mas conforme a Escritura diz, conforme os tipos e figuras, conforme as profecias, conforme a como foi estabelecido por Deus, ou seja, conforme ao programa divino que Ele já tem traçado desde antes da fundação do mundo, não conforme as interpretações de qualquer ministro, de qualquer pessoa que diga, não, é que isso significa isso, e eles falaram isso, assim que estamos esperando que se cumpra dessa forma. A forma e a maneira que será cumprida as promessas correspondentes a cada era e a cada dispensação é a forma que Deus já teve em seu programa. A forma que se cumpriu a primeira vinda do Senhor foi nascendo no ventre de Maria, que foi gerado pelo Espírito Santo, e nasceu aquele bebê. Então vejam como começou o cumprimento da primeira vinda do Senhor. E vocês vejam como o cumprimento da primeira vinda do Senhor foi de tropeço para muitas pessoas, especialmente os líderes religiosos, que aqui são os ministros. Porque o problema sempre está nos ministros. Assim ele falou no livro Os Selos, tem um lugar que ali o irmão Branham fala, e o irmão William coloca uma escrita onde o irmão Branham fala que com quem ele tem problema são com os ministros, porque sempre tratam de interpretar a palavra à sua maneira e à sua forma, e acomodá-la à sua maneira e à sua forma, como lá a acomodaram à sua maneira os do Conselho do Sinédrio e todas aquelas pessoas que poderiam falar, nós temos a mensagem de Moisés, nós cremos em Moisés e os profetas. Não valia de nada ter a mensagem de Moisés e ter tudo que os profetas falaram, se ali não estivessem recebendo cumprimento do que eles falaram, e aparentavam que criam mais, porque em uma mensagem ele diz que o joio aparenta ser mais crente do que o próprio trigo. Agora vejam, assim é o cumprimento da segunda vinda do Senhor. Na mensagem Deus em Simplicidade, a mensagem do sétimo selo, o nosso irmão Branham nos falou que seria de uma forma simples, humilde, em simplicidade.
e que se não vigiássemos, passaria e não perceberíamos, mas os escolhidos sim veria, porque para eles é promessa, é para os que serão transformados e raptados, não é para mais ninguém. Portanto, tudo que Deus está realizando nesse tempo, no meio do povo de Deus, é o que foi prometido nas Sagradas Escrituras. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui: não pode vir o cumprimento da segunda vinda de Cristo de uma forma contrária aos tipos e figuras, e não pode vir contrário às profecias. A segunda vinda de Cristo não pode vir contrário às profecias, tem que ser conforme as Escrituras. No Monte da Transfiguração, onde Pedro, Tiago e João tiveram aquela grande visão com Jesus, onde apareceram Moisés e Elias, aí está a ordem da segunda vinda de Cristo. Por isso, quando Cristo falava a respeito da segunda vinda do Filho do Homem, ele dizia que viria com seus anjos. Quando o Filho do Homem vier com seus anjos, então pagará a cada um segundo suas obras. Por isso, na mensagem Desespero, ele dizia, na página 19, vejam, diz: alguém me disse, não faz muito tempo, irmão Branham, eu me sinto muito bem. Fui orar e algo com um calafrio me estremeceu. Bem, isso pode ter sido Deus. Outro disse, eu vi uma grande luz na minha frente. Isso também pode ter sido Deus, mas não é a respeito disso que eu estou falando a vocês. A Bíblia diz, a chuva cai igualmente sobre os justos e os injustos. Quando ele dizia que estava dando a bênção e todo mundo se regozijava. Ali no meio tinha joio, tinha manufaturados, tinha incrédulos e tinha os crentes, porque em cada avivamento, em cada era e em cada dispensação estão os três grupos. Mas vocês vejam que esse é o tempo onde é feito a separação. Em nenhum outro tempo foi feito, inclusive no tempo do nosso irmão William. Estavam todos juntinhos aí. E aqui nosso irmão William continua dizendo, a chuva cai igualmente sobre os justos e os injustos. E todos se alegram, todos glorificam a Deus. E todos falam que essa palavra é para eles. Agora vamos dar um exemplo. O trigo e o joio crescem no mesmo campo. A chuva vem para o trigo, mas assim como cai sobre o trigo, cai igualmente sobre o joio. E o joio estará tão agradecido como o trigo estará. Mas a mesma chuva, o mesmo Espírito Santo pode cair sobre o incrédulo e fazer ele agir da mesma maneira como um crente agiria. Mas os seus frutos são conhecidos. Estou falando disto. Esse é o sinal. Agora veja, o fruto que Caim deu ali foi o quê? Incredulidade. E Deus o marcou. Foi o primeiro homem que foi marcado com o selo da besta. Agora vejam, ou seja, com a marca da besta. Agora vejam que a incredulidade, a pessoa fica marcada aí pela besta, ou seja, o selo, a marca da besta. E isso foi o que ele nos disse na mensagem Semente de Discórdia. Está aqui nessa porção da página 141, parágrafo 1260 diz, veja, no versículo 41 de Mateus 13, os dois bem perto, tão perto também nos últimos dias, e ele não fez, porque ele não podia depender de uma certa igreja para separá-los, digo, a metodista ou a batista, ou os pentecostais, para separá-los. Ou seja, nenhum grupo ia estar realizando esse trabalho. Ele disse que ele envia seus anjos para separá-los. Um anjo vem para fazer a separação, a segregação entre o certo e o errado. E ninguém pode fazer isso senão o anjo do Senhor. É ele que vai dizer o que é certo e o que é errado. Quem? O anjo do Senhor. Mas ninguém vai dizer, não, isso é assim, isso eu interpreto assim, isso ele quis
dizer isso por aqui e isso por lá. Esse é um tempo onde o leão está rugindo e a voz de Deus está falando e todo mundo deve ficar em silêncio. Agora, se a pessoa, ao ter livre-arbítrio, fala tudo o que queira falar, tem que tomar cuidado, porque estaria entrando com fogo estranho ao lugar santíssimo, onde Deus está trabalhando. E o que aconteceu aos filhos de Arão vai acontecer, ou já aconteceu, a essas pessoas. Esse é o perigo e o delicado que é esse tempo final. Não pode entrar com fogo estranho. Ele disse que ele envia seus anjos para separá-los. Um anjo vem para fazer a separação, a segregação entre o certo e o errado. E ninguém pode fazer isso senão o anjo do Senhor. É Ele quem vai dizer o que é certo e o que é errado. Deus disse que Ele enviará seus anjos no último tempo. Não anjos aqui embaixo, mas anjos no último tempo. E reuniria, sabemos que esse é o tempo vindouro da colheita agora. Agora, em realidade, um anjo é interpretado um mensageiro. E vemos que tem 7 anjos das 7 igrejas, e não agora. Não agora, através das eras das igrejas. Na mensagem A Segunda Vinda do Senhor, aí nessa página 6 ele nos mostra e diz assim: e essa hora, um dos tempos mais horríveis para o incrédulo e o pecador, que ele tenha percebido alguma vez, porque o tempo do juízo final está perto. Ele escreveu juízo do lado esquerdo. E é o tempo mais abençoado para o crente, porque a sua redenção está perto, está à mão. Viram? Porque o Filho do Homem vem com seus anjos para pagar a cada um segundo as suas obras. Vejam, diz, esse é um dos tempos mais horríveis para o incrédulo e pecador, que ele tenha alguma vez percebido, porque o tempo do juízo final está perto, e é o tempo mais abençoado para o crente, porque a sua redenção está perto. Tem 2 facções na terra nessa noite, o crente e o incrédulo. Um que o Senhor vem receber e outro que o Senhor vem a condená-lo em sua vinda. Em sua vinda, abençoará a um e amaldiçoará o outro na sua aparência. Do lado direito, ele escreveu do lado direito, aparecimento, no seu aparecimento. Em sua vinda, ele vem com bênção e maldição. Abençoará a um e amaldiçoará o outro. Agora vejam na mensagem o selo de Deus. Na página 35 dessa mensagem, nos diz assim, em uma partezinha que fala: eu sei e sempre tenho crido que viria um tempo de separação, quando Deus haveria de separar a igreja verdadeira, porque isso não aconteceu em nenhuma das eras. Mas ele sabia que no fim do tempo, Deus enviaria os seus anjos ceifeiros. E essa é a abertura do 7º selo, a qual acontece, vejam, nesse tempo final, esse distúrbio religioso. Agora, ele dizia, vejam, nos selos houveram distúrbios religiosos quando foram abertos. Agora, o que será, ele diz, quando for aberto o 7º selo, ou seja, o último selo, que é o 7º selo? Agora vejam na página 92 do livro Os Selos, diz: Senhor Jesus, a hora está muito avançada e possivelmente pode ser muito mais tarde do que estamos pensando. Estamos contentes ao ver essa hora chegando. É a hora mais gloriosa que o mundo tenha conhecido. Isso é para o crente, mas para o que rejeita, é o tempo mais triste, porque é impossível conseguir letra no alfabeto para formar as palavras, para expressar a calamidade e o pranto que os espera mais adiante.
Agora vejam, em alguns estudos falamos e vimos que o pranto, o ranger de dentes e a lamentação mais triste e terrível é que estiveram tão perto de receber o cumprimento da segunda vinda do Senhor, que não viram por conta da simplicidade. E eles mesmos, vamos dizer, não vão perdoar eles mesmos, porque estiveram aí, quase a ponto de vê-lo e não viram. Diz, e também no nosso alfabeto não tem como formar as palavras para expressar as bênçãos que estão no porvir para o crente. Isso é para o escolhido de Deus, para o eleito de Deus. Agora continua dizendo, tudo isso será cumprido de uma forma simples. E isso é o que o povo hebreu está esperando. Estão esperando a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor. Isso é o que estão esperando, porque essa é a profecia de Malaquias capítulo 3, versículo 1, onde nos fala da vinda do precursor e depois da vinda do Senhor, da vinda do anjo do pacto. Portanto, a vinda do anjo do pacto é nada menos que a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. O anjo do pacto estará presente, o anjo do Senhor, o anjo que libertou o povo hebreu. A vinda do Filho do Homem com seus anjos para pagar a cada um segundo as suas obras. Para mim foi um privilégio e uma bênção poder compartilhar com vocês nesta ocasião esses minutinhos bem cedo na manhã e já nos preparamos para a atividade a qual começará às 9 da manhã, horário de Porto Rico, às 10 da manhã, hora daqui de São Paulo, Brasil, onde esperamos grandes bênçãos da parte de Deus. Que Deus os abençoe e os guarde a todos.